Olá! Hoje nós vamos fazer o nosso vídeo de aula, né? Referente à classificação das obrigações, e desta vez nós vamos conversar sobre as obrigações classificadas quanto ao seu objeto, que foram deixadas para esse momento por se tratarem de obrigações mais longas, né? Então, nós temos mais conteúdo para conversar a respeito delas. Eu começo a dizer para vocês que quando a gente fala das obrigações com relação ao seu objeto, nós vamos encontrar as obrigações de dar, como sabem, as obrigações de fazer e as obrigações de não fazer. Iniciando o estudo pela obrigação de dar, aí nós vamos ter uma outra subclassificação. Nós vamos encontrar a obrigação de dar coisa certa e a obrigação de dar coisa incerta. Ainda mais uma subclassificação. Quando a gente fala da obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta, nós vamos verificar que na obrigação de dar coisa certa, nós podemos analisar a existência de dois núcleos na obrigação de dar coisa certa. Eu, pelo menos, não é? Metodologicamente, coloco desta forma: a existência de dois núcleos. O núcleo entregar e o núcleo restituir. Isto vai ser importante, né? Porque nós vamos verificar que a entrega ou restituição do objeto da prestação jurídica, tecnicamente, ele vai ser chamado de tradição. E as consequências com referência aos núcleos entregar ou restituir serão diferentes. Diferentes quando acontecem os fenômenos, por exemplo, da deterioração ou do perecimento. Portanto, não é? Nós podemos pegar alguns doutrinadores e nos assenhorarmos do conceito utilizado por eles, e aqui eu vou me valer de Rubens Limonge França, que classificava, não é? Ou que classificou a obrigação de dar como sendo aquela em virtude da qual o devedor fica jungido a promover em benefício do credor a tradição da coisa. Veja lá a palavra tradição, ou seja, a entrega da coisa, né? E aí nós vamos entender essa tradição, essa entrega também de duas formas, né? A tradição tanto para o núcleo entregar, quanto a tradição para o núcleo restituir, né? Já, portanto, com o fim de outorgar um novo direito, né? Ou já com o de restituir a mesma coisa ao dono, né? Quando, portanto, eu entrego a coisa, eu tenho a contraprestação de um determinado recebimento, né? Se esta entrega é uma entrega, portanto, definitiva, como a compra e venda de um bem imóvel, não é? Eu vou ter uma tradição que vai se resolver no recebimento do bem por aquela determinada pessoa. Mas eu posso ter uma obrigação de dar no núcleo restituir, que pode ser de ordem temporária, como, por exemplo, o caso de um mútuo ou o caso de um comodato, em que a pessoa, por um determinado período, ficará com a coisa e depois ela é obrigada a restituir. No caso do comodato, ela vai restituir a mesma coisa, porque no comodato nós estaremos falando de bens infungíveis. E, no caso do mútuo, ela vai devolver uma coisa com aquelas mesmas características, de mesmo gênero, de mesma qualidade ou de mesma quantidade. Vou exemplificar. No caso do mútuo, se eu empresto a você
uma determinada quantidade de moeda, não é? Você terá que me restituir esta determinada quantidade de moeda, não é? Em um determinado tempo. Obviamente, você não vai me restituir a quantidade de moeda com a mesma, o mesmo número das cédulas, né? Portanto, a qualidade da moeda, né, poderá ser a mesma, por exemplo, papel, mas a série será diferente e isto não importará. Por quê? Porque são obrigações fungíveis. O importante é que ela tenha a mesma qualidade, a mesma quantidade, não é? E seja do mesmo gênero e espécie, né? Já quando nós estamos falando de uma coisa infungível, eu quero que você me devolva exatamente o vestido Dolce & Gabbana que eu emprestei para você ir a uma festa. É aquele vestido, não é? Daquela coleção do Dolce & Gabbana. É este vestido que eu quero ver restituído. Então, há uma nítida, uma clara diferença entre a obrigação de entregar por sua perenidade, em que ela se encerra na pessoa do novo dono, do novo proprietário da coisa, e na obrigação de restituir, não é? Eu tenho esta característica da temporariedade, não é? Como, por exemplo, nas questões do comodato, em que a coisa é emprestada e vai ficar com a pessoa do comodatário, em razão do empréstimo do comodante, por um determinado período de tempo. E então, o comodatário vai ter que devolver a mesma coisa, a exata coisa, não é? Diferentemente no caso do mútuo, que o mutuário também vai ficar com a coisa por um determinado período de tempo. Diferentemente do comodatário, o mutuário vai entregar a mesma quantidade de moeda com a mesma qualidade, né? Mas não será a mesmíssima moeda. Não será o mesmo papel, por exemplo, né? Então, podemos dar um outro exemplo, né? Assim que uma determinada pessoa vende sua vitrola, ele deve entregá-la ao comprador da vitrola, né? Mas como o comprador deve uma determinada soma em dinheiro, deve, portanto, entregar ao vendedor o preço exato da coisa adquirida. Quem tomou emprestado o livro de alguém, deve a este devolvê-lo, né? Veja, portanto, agora, analisando o aspecto da obrigação de dar a coisa certa. Veja que nós estamos falando aqui, tanto no núcleo entregar, quanto no núcleo restituir, que as coisas que foram apontadas ali por nós, nestes exemplos todos, são coisas certas. A vitrola, o livro, não é? A casa. Portanto, não poderá haver, não é? A substituição nestas categorias, né? Nesses gêneros de qual nós estamos falando, ok? Muito bem. Vamos falar um pouco, então, agora da tradição, né? Por esta modalidade, portanto, de obrigação, tem o devedor o dever jurídico de entregar ou de restituir a coisa determinada, bem como todos os acessórios dessa coisa, né?
salvo, exceto se o contrário resultar do título obrigacional ou das circunstâncias do caso, né? Onde é que nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar no Código Civil, no seu artigo 233, que pode operar esta excepcionalidade. Não é? Qual excepcionalidade? De entregar a coisa com seus acessórios, salvo se você tiver uma excepcionalidade dentro do próprio artigo 233 do Código Civil, né? Isto porque o artigo 233, podemos dizer que ele ratifica expressamente qual o princípio que os senhores conhecem já, estudaram na parte de teoria geral do direito civil. O artigo 233 do Código Civil ratifica o princípio da acessoriedade. E o que eu quero dizer com o princípio da acessoriedade? Eu quero dizer com o princípio da acessoriedade que o acessório segue a sorte do principal, não é? Muito bem. Ainda falando um pouco mais a respeito da tradição, né? Deixa eu arrumar a câmera aqui, que ela tá meio inclinadinha. Deixa eu ver se melhora aqui. Não sei, se melhorou? Acho que sim, né? Então, ainda falando sobre a tradição, desculpa, tradição quer dizer, portanto, né, que eu quero que esse conceito fique bem firmado para vocês, tradição quer dizer entrega ou restituição, significa, portanto, transferência, né, e vem do latim traditio ou traditio, né. Eu gosto de dizer assim, de quem entrega, né, é o dono que faz a entrega da coisa. E quem devolve, vai devolver para o dono, né. É preciso, repito, que haja entrega ou restituição deste objeto, ou seja, a tradição da coisa. E isso está, eu quero que vocês guardem bem esses artigos, que nós não, até por ser uma aula online, nós não estamos lendo o artigo, porque poderia ficar muito cansativo, mas nós estamos tentando pontuar os artigos que são principais. E aqui eu vou me referir ao artigo 237, né? Então, no artigo 237, ele fala dessa necessidade de haver a tradição, porque a simples convenção, ou seja, o simples acordo entre as partes, né, não vai transferir o domínio. Então, essa entrega, não é? Ela precisa realmente se realizar, ela precisa ser concreta, ela precisa ser tangenciada, né? E aí nós estamos falando de ter em mãos, né, o comodante, a devolução do objeto, o mutuante, a devolução da coisa, não é? E o comprador, ele, uma vez pago o preço, ele tem que ter a entrega da coisa por parte do vendedor, né? Então, o devedor deve entregar ou restituir ao credor a coisa certa, determinada e individualizada. Vou repetir: o devedor deve entregar ou restituir aos núcleos, ao credor, coisa certa, determinada, individualizada, certo? Muito bem.
A transferência dos móveis, das coisas móveis, faz-se pela tradição, pela simples entrega do objeto, por este ou restituição do objeto. E aí eu me refiro a este tangenciamento que falávamos há pouco. Agora, no caso dos bens imóveis, né? Isto é sempre importante considerar e é algo que vai nos seguir a vida toda, é que no caso dos imóveis, a tradição é uma tradição ad solenitatem, ou seja, é uma tradição solene. Esta tradição solene, ela vai exigir publicidade. Quando eu digo que ela vai exigir publicidade, eu estou dizendo que ela vai exigir uma publicação, um conhecimento de todos, né? Ela deverá valer erga omnes, vai valer contra todos. Para que haja a verdadeira entrega, a entrega correta, quando eu estou falando de coisas imóveis, deve haver o registro imobiliário da transferência dominial, ou seja, deve haver o registro da transferência da coisa. A propriedade da coisa saiu de Regiane e foi transferida para Marília. A Marília aí, né? Marília. A transferência da coisa saiu da Marília e foi para Alice. Alice. A transferência da coisa saiu da Alice e foi para o Billy. E aí, todas essas, e eu chamo de mutações subjetivas. E por que mutações subjetivas? Mutações subjetivas porque a mudança do sujeito da obrigação. No caso, a mudança do proprietário. Toda esta cadeia de titularidade, ela tem que estar registrada no cartório de registro de imóveis. Finalmente, o Billy vende para a nossa Rayane, representante de classe. E aí, é a última, no caso, no nosso exemplo, transferência imobiliária que vai acontecer no competente registro de imóveis, né? Observem que até então, e aí eu faço um parênteses para vocês, aí é só num processo de reflexão, num processo de entendimento, num processo maêutico para a gente entender melhor. Veja que até então, quando nós estávamos falando dessas relações, não é? Entre sujeitos, nós estávamos falando do direito obrigacional. Agora vamos perguntar a vocês, e vocês eu tenho certeza que vão me responder, quando há a relação da Rayane com o seu objeto, nós temos uma relação de direito real. De direito real, ou direito das coisas, é a Rayane com o seu objeto. O objeto, portanto, submetido à vontade de Rayane, submetido, né, o alvedrio da Rayane, que tem que tratar bem da coisa, né? Isso nós já conversamos e não é palco para essa discussão no momento, tá? O próprio artigo 1267 do Código Civil, quando falar desta necessidade da tradição ad solenitatem, ele vai dizer, e aí eu tô parafraseando, tá? Porque não estou com o artigo aqui, mas ele vai falar que a transferência dos negócios, das coisas que existem nesses negócios jurídicos, desses objetos, ela não se transfere pelo próprio negócio que foi feito.
né? O simples fato de você fazer um negócio não é suficiente para a sua transferência. Há necessidade de que exista a tradição. Ou se ela é solene, para o caso dos bens imóveis, ou não solene, pela simples, né, saída do bem do meu patrimônio para ingressar no seu patrimônio, e isto apenas com este tangenciamento, não é? Da coisa. Nós já estamos há 20 minutos aqui, e senão o vídeo fica muito grande e depois fica difícil para eu salvar e encaminhar para vocês. Então, eu vou dar uma paradinha, que a gente já falou da tradição, já falou da transferência dominial, né? Que é essa parte referente à transferência imobiliária, e voltamos com mais mais uma parte da obrigação de dar a coisa certa. Ok, meus amores? Já volto.